Você sabe qual é o desenho de um personagem que fala o filme todo de comida? O filme do Rango. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de animação? A animação de hoje ela vai retratar um cenário de faroeste de um jeito diferente, com personagens curiosos, que não são humanos, mas vai retratar pra gente uma premissa política, que na verdade por trás dela pode permitir que a gente reflita, pense em cima de ações humanas no meio ambiente, que cria uma série de catástrofes por conta do mau uso, um mau planejamento do solo e da água. Tá a fim de recordar esta animação? Então vem conferir comigo! Rango, título original e no Brasil da animação de 2011, dirigida por Gore Verbinski. O filme conta a história de um camaleão domesticado que vive em seu viveiro tranquilamente, sob os cuidados de seus donos e sempre vivendo de sua imaginação para passar por diversas aventuras, com a vivência de grandes histórias, junto com a ambientação criada ali em seu pequeno viveiro. Mas um dia ele se depara com uma estranha situação, onde a areia e os objetos desse enjaulamento de vidro dele literalmente se desfazem, indo para o alto. Seus donos se deslocavam por uma rodovia no deserto Mojave e o seu viveiro caiu na estrada, deixando o camaleão solto em solo, sem saber o que fazer. Em meio às incertezas imediatas, ele se depara com um animal atropelado na rodovia em seus últimos momentos, até que finalmente consegue se deslocar para fora da estrada. Agora, em um local aparentemente seguro, ele encontra Feijão, uma lagarto fêmea que o vê com certa desconfiança e hostilidade, mas ela aceita lhe conceder uma carona até a próxima cidade, deixando-a indo na estrada, em meio a um cenário desértico, seco, sem nada de água. Lá, Feijão busca um empréstimo junto ao banco, que aqui não se trata de concessão de dinheiro, mas sim de água, já que o clima desértico faz com que o recurso seja o bem mais valioso do local. Mas, para sua surpresa, o bancário afirma que não tem como realizar o empréstimo, pois a água dos cofres do banco estão em suas reservas finais. Enquanto isso, no bar da cidade, o camaleão chega e vê o clima pesar, já que nitidamente, pelas suas roupas e o seu jeito nada discreto, logo deixa claro se tratar de um forasteiro totalmente deslocado da realidade local. Em meio ao ambiente hostil, o camaleão usa de sua maior habilidade desenvolvida ao longo dos seus anos no viveiro: criar histórias. Ele diz ser um grande pistoleiro destemido, chamado Rango, um nome que ele inventou na hora ali, ao ler um rótulo no bar. Ou, na verdade, parte dele, pois o que ele leu no texto originalmente era Durango. Seu jeito habilidoso com as palavras, com uma boa retórica para envolver as pessoas, faz com que o camaleão convença todos no bar que sim, ele é Rango, um pistoleiro que extermina qualquer bandido. E em uma pequena cidade tomada pelo medo e o crime organizado, com um pouco de sorte, Rango fará com que ele comece a ganhar um pouco de êxito, fazendo com que as suas mentiras tornem-se certezas, ganhando carga de verdade perante a população, enquanto ele tentará se aproximar de Feijão, sem ter nem ideia de que está se entremeando em uma trama política a partir do momento que é nomeado xerife, enquanto o prefeito é o grande responsável por trás de uma trama envolvendo a questão da falta de água no local. Sem querer spoiler, mas já spoilando, o problema da falta de água no filme é derivada de uma ação que envolve trama de corrupção, jogo sujo de interesses, mas que na vida real podemos ver este cenário de calamidade paisagística local por conta da baixa quantidade de água associando com o processo chamado de desertificação. Antes de começarmos este vídeo, essa explicação do vídeo, eu quero dedicar esse vídeo à minha aluna Carol Temóteo, que fez a sugestão deste vídeo, na verdade já faz um tempinho. Mas enfim, apesar do delay,
Segue aqui com a sugestão integralmente como você me fez, Carol. Ainda bem. Apesar do nome desertificação lembrar obviamente a palavra deserto, este não se trata de um fenômeno climático, mas sim pedológico. Não, calma, pedologia. Pedologia é o nome do estudo dos solos. Portanto, quando eu afirmo que se trata de um fenômeno pedológico, eu quero dizer que ele se desenvolve na estrutura dos solos. Inclusive, eu deixo aqui umas dicas para você, caso queira expandir temas relacionados ao que está sendo abordado neste vídeo. Confira depois os vídeos aqui do canal sobre os filmes Mad Max, Estrada da Fúria, que vai falar sobre água, Verdade e Justiça, sobre pedologia, e A Queda, aonde falo sobre os desertos. Desertificação é um processo não natural, sendo derivado de ações humanas e dependendo do grau de sua intensidade do impacto, de forma consideravelmente veloz. Este é o nome dado para um processo na qual o solo perde a capacidade de reter água. Com isso, não retém também nutrientes, perdendo sua capacidade natural de regenerar vegetação. Obviamente, isso acontece de imediato na nossa cabeça em ambientes que já são secos, mas ele pode ocorrer inclusive em locais onde definimos o clima como semi-úmido, ou seja, com chuvas que não são constantes, tendo sazonalidade nos seus períodos de pluviosidade. O trocadilho do nome desertificação é que com a perda dessa capacidade de manutenção vegetacional, o solo desenvolve uma paisagem que fica com uma cara desértica, já que não há desenvolvimento considerável de elementos do bioma. Este processo é derivado de ações mal planejadas a respeito do uso do solo, de forma que não há preocupação devida com o desenvolvimento sustentável a partir das atividades desenvolvidas nele. Por exemplo, o desmatamento retira a cobertura vegetal, tirando toda a proteção do solo e mudando totalmente o regime de umidade. Antes, a vegetação mantinha umidade no local, já que suas folhas e galhos, tronco, concentravam umidade e fixavam pelas raízes, além de que todos os seus componentes, ao caírem, apodrecerem, se tornam adubo para o solo, pois matéria orgânica decomposta é nutritiva para o desenvolvimento das vegetações, formando humus. Sem falar que há situações que o desmatamento vem acompanhado de uma queimada. As práticas agrícolas comprometem o solo, pois, por exemplo, monoculturas não desenvolvem pluralidade nutricional, gerando um solo que demanda adubação adicional, em muitos casos de origem química, para poder mantê-lo produtivo no ritmo que a produção deseja. Além do uso dos próprios químicos agrícolas, que impactam no solo, deixando-o poluído, tornando-o muitas vezes inapropriado para o desenvolvimento de vegetação. O setor pecuarista também contribui para esse fenômeno, pois os animais que são criados, principalmente falando de bovinos por conta do seu peso, compactam o solo, pisoteando e diminuindo a porosidade nele, fazendo com que a infiltração seja dificultada, fazendo com que a água não consiga penetrar no solo, acelerando o processo de escoamento superficial. Além também do mau uso da água, pois a utilização predatória do recurso gera mudança no regime hídrico local, formando outra possibilidade de se originar o solo desertificado. Os pontos do globo onde se registram problemas de desertificação são uma realidade atualmente, dando-se destaque para uma extensa faixa ao sul do Saara, na África, chamado de Sahel. Este processo impacta não só o meio ambiente, como também a parte humana e econômica local, pois você diminui o acesso à água e à produção de alimentos, impactando na produção econômica e dificultando o acesso aos alimentos. A solução para conter a expansão da desertificação passa por uma reformulação na forma de se promover o uso do solo, de forma mais sustentável e com pensamento de longo prazo para a sua manutenção nutricional. Algo que, se nós pensarmos na realidade, nos vários problemas que a gente tem, não parece ser muito comum. Simples assim. E aí, você lembra desse desenho? Você já conhecia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Espero lá. Tchau, tchau!